Saudações, pessoal. Aqui é Roberto Pinheiro, do Pinheiro BG, e você está em mais uma Primeira Mordida. O vídeo de hoje, né, é sobre Camel Up, e alguns chamam como Camel Cup. Nunca concordei, porque a versão mais antiga ele tem um C meio que abrange o Camel e o Up. Aí a pessoa diz, né, Camel Cup, porque é uma copa, uma corrida de camelos e tal. Mas eu discordo, pra mim é Camel Up mesmo, e como tá o nome do BGG, então a gente aceita como sendo a realidade, né? É um jogo aí do Stephen Bogen ou Stephen, não sei o nome do cara, mas vai aparecer na tela em algum lugar o nome dele. E é engraçado que eu nunca tinha jogado Camel Up até recentemente, né? E eu sempre usava ele de exemplo na minha disciplina de Game Design, né? Sim, eu dou uma disciplina de Game Design. E eu usava como exemplo de um gancho, né? Que é um hook, que a gente chama, de componente. Porque o jogo ele tem uma pirâmide, né? Que você usa para... Ela é meio que como se fosse uma sacola de dados coloridos. Então ela tem essa função, só que é muito mais legal, ao invés de você pegar um dado de um saco e jogar, você pegar um dado na pirâmide, pegar não, né? Apertar a pirâmide, o botão, e de lá sair um dado só, que vai ser o dado daquela fase, né? Digamos assim, daquela rodada. E além disso, né? Ele não tem só um elemento, né? De componente, tem dois. E o segundo elemento são os próprios camelos. Os camelos eles são meio ondulados em cima e você consegue empilhar eles. O que faz com que se una, né? Tanto essa parte componente quanto a mecânica, porque... Quando o camelo está embaixo e tem vários em cima, né? Quando ele anda, ele leva todo mundo junto, né? Então isso faz meio que parte da mecânica do jogo e é parte da essência do jogo mesmo. Então eu acho um bom exemplo, né, de design de modo geral, tanto de produto quanto de jogo mesmo. Mesmo sem nunca ter jogado, mas aí finalmente joguei, né, lá no Baião de Jogos. Agradecer aí a Gledson que levou a cópia dele. Joguei não só uma partida, né? Joguei 2 partidas. Uma com 3 jogadores e outra com 5 jogadores, né? Então deu para eu ter uma visão bem legal assim de como o jogo funciona. E vou explicar aqui bem rapidinho, para já chegar nos prós e contras e na minha impressão, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Que o propósito aqui não é explicar as regras, né? É só mais para você ter uma ideia e saber minha opinião sobre o jogo. Quem sabe isso aí fazer com que você queira jogar o jogo, ou não jogar o jogo, ou discordar de mim. Beleza? E como é que o jogo funciona? Ele é bem simples. Ele não é um jogo de corrida, assim, ele é um jogo de corrida, mas não é um jogo de corrida, porque o propósito não é você ter o seu camelo e vencer. Os camelos lá não são de ninguém é dono do camelo, e o seu objetivo é fazer as melhores apostas. E aí você pode apostar tanto como se fosse na perna, né, num pedaço de uma corrida, que é a chama de fase, como para o final da corrida, né? Então você pode apostar no final da corrida quem vai perder ou ganhar, né, os que vão ficar lá entre os primeiros e últimos. E você pode apostar nessas fases, né, que é quando rola todos os dados, né, você vê o que aconteceu, para ganhar ponto também em cima desses momentinhos assim. Porque o jogo vai ser várias fases até que alguém chegue na linha de chegada, né? Aí no seu turno você ou rola um dado da pirâmide, o que faz com que um dos camelos que tem um dado lá dentro ainda, né, se mova, ou você aposta. De modo geral é isso, ainda tem algumas coisas com módulos no jogo, que você pode, algumas mini expansões e tal, que você pode ter comprado talvez também. E dentro do jogo base, até onde eu sei, tem só um tilezinho que você bota lá, que você está dizendo que quando alguém pisar ali, o primeiro camelo que pisar ali, ou anda para frente ou anda para trás, você escolhe. Então basicamente é isso o jogo, não tem muita coisa não. Então ou você está fazendo o jogo andar, né, a corrida andar, ou você está apostando. De modo geral é meio que isso. E quando você não quer fazer nenhum dos dois, porque quer ler a mesa, ver o que está acontecendo, aí você bota esse tile, que ele chama tile de deserto, eu acho. Pois bem, e o jogo é somente isso, não tem muito mais o que explicar. Você ganha pontos, lógico, quanto melhor você acertou suas apostas, né? É um jogo de muita sorte, porque, né, logicamente você está apostando e tal, não sei o quê, e você aposta sem ter a certeza, e aí tudo acontece no jogo. O cara que estava... É meio difícil o cara que está lá atrás conseguir virar. Mas é bem possível, como está uma pilha de camelo, o cara que está embaixo, que você achou que não ia conseguir fazer nada, ele ganhar. Porque ele está embaixo de todo mundo, né? Qual é a chance dele sair? Vai ter que sair esse daqui de cima dele e os outros todos andarem e tudo mais, porque quem está em cima de uma pilha é quem está na frente. Então quem está embaixo está na desvantagem, né? Então tem várias coisas que podem acontecer durante uma perna da corrida, né? Que vão influenciar no final do jogo e tudo mais. O que é que eu achei de bom no jogo? Eu achei ele rápido, né? Então as partidas aí duraram em torno de 30 a 40 minutos, o que para mim é uma duração boa para um jogo leve, né? E para um jogo com muita sorte. Então você vê que tem sorte, mas você não se frustra tanto porque a partida não é muito longa, né? É divertido. Então a maioria desses jogos de aposta é muito divertido você apostar em alguém e torcer para esse alguém ganhar, né? E
E aqui é mais interessante ainda porque você aposta secretamente em quem vai ganhar a corrida inteira, né? E quem vai perder. Então as pessoas não sabem, mas você sabe, você tá lá dentro de você, vai vermelho, anda vermelho, né? E o vermelho ficando para trás. E além de tudo isso, né, ele é bem simples, porque no seu turno, né, como eu falei, você tem meio que 3 opções só, o que faz com que o jogo flua de uma maneira muito de boa, assim. Relativamente rápido, às vezes você pensa um pouco, e são as decisões um pouco excruciantes às vezes, porque você, se eu pegar o dado, ao invés de apostar, se eu apostar, eu estou no momento ruim de apostar. Mas se eu pegar o dado, eu vou dar informação para o meu oponente. Então eu pego o dado ou eu aposto na doida, né? Aí fica essa dinâmica assim interessante que eu achei, né? Só que por consequência, essa mesma dinâmica gera algumas coisas ruins no jogo. Como assim? Ele é um jogo de aposta. A aposta é baseada em incerteza. Só que existem alguns momentos que você tem plena certeza do que vai acontecer. Então não é incomum, inclusive rolou várias vezes na nossa partida, né? Alguém rolar o dado, e aí depois que esse alguém rolou o dado, você saber quem vai ficar em primeiro naquela fase, e aí todos os jogadores na sequência apostam, fazem essa aposta, né? Então é um pouco frustrante para o jogador que rolou, e para quem liga para balanceamento, essas coisas, também se frustra em ter tido essa oportunidade por conta da sorte, no caso do azar, né? Do cara ter puxado aquele dado e jogado aquele número específico, né? Para mim, esse é o único problema do jogo, né? Que não é um problema gigante, mas claramente é um problema porque ele tira a decisão dos jogadores e deixa a aposta chata. Mas só nesses momentos, sabe? Então é algo bem específico que pode acontecer. E eu não tenho a menor ideia de como solucionar isso. E eu já recomendo de antemão que se você jogar esse jogo e tiver alguma ideia brilhante de como corrigir isso, faça um jogo seu. Lógico que mude aí o tema, mude a dinâmica do jogo, mas se você tem um jogo desse que é de aposta, que há a possibilidade de ter certeza, né? Que isso é muito frustrante, perde o sentido da aposta. Se você tem uma ideia de como resolver isso, crie um jogo, sabe? Porque com certeza você vai conseguir criar um sucesso, porque eu imagino que esse seja um problema meio que essencial e meio que cerne, né, de jogos de aposta de corrida que tenha essa possibilidade de você prever muito, né? Então se você conseguir arranjar uma solução para isso, ó, você tem quase que um jogo pronto aí. E esse é meu único contra, né? Então, para concluir, né, eu gostei do jogo com mais pessoas, né? Então com 3, ele não é ruim com 3, mas ele com certeza melhora com mais gente, fica mais interessante. Lógico que com 3 ele fica um pouco mais estratégico, entre aspas aí, muitas aspas, porque Camel Up não é um jogo estratégico, mas lógico que você tem decisões boas e ruins a serem tomadas, né? Mas existe a sorte e tudo mais. E tem essa interação com o jogador que eu achei legal, apesar de gerar esse possível problema, né? Que acontece de vez em quando. Aconteceu talvez umas 3 vezes ou 2 vezes durante a nossa partida. O que pode ser frustrante porque provavelmente a pessoa que mais joga o dado, né? Em vez de apostar, ela dá a preferência para o da esquerda dela, né? Então isso me incomoda um pouco. Mas, de modo geral, o jogo tem muita sorte envolvida, né? Apesar de que existe alguma mitigação, né? Tanto como você pode jogar aquele tile do deserto, né? Como você pode dar sorte ou azar, né? Em casos extremos, né? E tal. Mas eu acho que as partidas são rápidas. Eu gostei da experiência. Jogaria novamente fácil, assim. Eu acho que eu não compraria o jogo, porque eu tenho a impressão que ele vai cansar, né? Depois de você jogar algumas partidas. Mas achei a ideia muito boa, recomendo bastante aí para quem gosta desses jogos mais família e para quem gosta dessa emoção da corrida e da aposta, é bem interessante, eu achei. Eu já gostei muito, por exemplo, do House Fever, mas esse aqui bate no House Fever porque o House Fever é muito lento e ele tem muita coisa. Esse aqui é muito mais elegante, muito mais enxuto, né? Então, acho que é isso aí. Eu não sei se eu dou um selo de aprovação, fico aí na dúvida. Talvez esteja quase lá, talvez se eu jogasse mais partidas e visse que ele tem um fator rejogabilidade elevado, eu daria, né? Mas então, por enquanto, ele fica aí, já que está acontecendo algumas vezes, bota aí um meio selo. Tá bom, pessoal? É isso aí, foi boa, espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Bati no copo. No finalzinho do vídeo. O vídeo apresentado não explica o jogo. Caso deseje entender o jogo, o manual deverá ser consultado.